Olá, olá galera, tudo bem? Eu sou o Vitor Tavares. E eu sou a Cláudia Pimentel. Somos fotógrafos e casados há 9 anos. E estamos aqui para começar o nosso episódio número 1. E se você ainda não assistiu o episódio 00, que a gente não sabe ainda se foi um fiasco ou só se minha mãe viu, ou se a gente... gente... E o assunto desse primeiro episódio é sobre a nossa história em si. No episódio 00 a gente tentou fazer uma introdução de quem somos nós, de como a gente começou na fotografia. E a ideia aqui é a gente bater um papo para falar um pouquinho da nossa história desde o início, tá? Senta que lá vem história. O Vitor até derrubou o microfone aqui, porque ó... Muitas histórias maravilhosas. São muitas emoções. Mas a gente vai falar só das partes boas ou das partes ruins também? Só parte boa, né? Ninguém merece, né? Então tá bom. Ninguém merece mais perrengue. Então tá bom. É só pra eu saber mesmo. E nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho essa história, falando do que motivou a gente a realmente começar a empresa. Porque a gente sempre gostou de fotografia, não sei você, mas eu sempre fui o fotógrafo da família, sabe? Ah, dá a câmera pro Vitor que ele tira foto e tal. Eu era a fotógrafa dos retiros, mas eu não vou entrar nesse assunto não, senão o pessoal da igreja vai começar a me cobrar as fotos do retiro, tipo, de 10 anos atrás. Assim, a gente sempre gostou de fotografia, né? Mas assim, o fato da gente de gostar de fotografia até montar uma empresa é um caminho, né? E a gente quer falar um pouquinho de como foi esse início e do que motivou a gente a realmente seguir esse caminho. Na verdade, eu não sei qual dos dois é o mais louco da história. Se foi eu que falei assim, vou largar a minha CLT para abrir uma empresa de fotografia, ou se foi o Vitor que teve a mesma ideia e me acompanhar nessa. Exato. Quem é mais louco? Não sei, talvez os dois um pouco. Pois é, tudo começa, gente, com o nosso casamento, né? Tudo tem a ver com o nosso casamento, porque a gente casou em 2014, em janeiro de 2014, e começamos a fotografar em 2013, né? Então... Quem em sã consciência larga um emprego, um salário fixo, para abrir uma empresa? Isso, na época a gente nem sabia o que era reserva de emergência. Não, sem nada. Nada, a gente foi na cara e na coragem. De uma maneira um pouco mais amadora, fotografando familiares, amigos, como a maioria dos fotógrafos começa, né? Fotografando pessoas próximas e tal. E nesse meio tempo, a gente fez um curso. A gente fez um curso de noivos primeiramente, e depois fizemos um curso de finanças na igreja, né? E esses cursos foram fundamentais para a gente decidir o que a gente ia fazer. Vou falar o nome, porque se você tá aí prestes a casar e quer fazer esses cursos, façam. Ele é da Universidade da Família, e é o curso One e o curso Crown. Crown, né? Crown. Eu não sei falar inglês. Curso Crown. Na verdade, o Crown nem é de noivo, né? Qualquer um pode fazer. É um curso de finanças. E para você que vai casar, já uma dica para os noivos, é importantíssima essa parte. Porque às vezes a gente vem com ideias diferentes do que essa parte de finanças, e sempre vem com essa ideia de tipo do meu dinheiro e o seu dinheiro. E quando a gente começa um casamento, a gente percebe que é tudo uma coisa só. Isso aí. E aí vem os embates e vem o problema, né? Aí vem os B.O.s. Aí vem os B.O.s. Mas a gente tá fazendo propaganda, a gente não tá aqui pra vender curso, gente. É porque ele foi tão impactante na nossa vida, inclusive é um curso de graça, que a gente tinha que compartilhar esse nosso testemunho com vocês, né? Porque foi a partir desse curso que a nossa vida mudou, né? A nossa ideia de trabalho, a nossa ideia de dinheiro mudou, né? A nossa ideia de finanças e até mesmo a nossa ideia de amar o que faz, né? É com esse intuito e com essas ideias em que a gente colocou nossa vida profissional em oração. Porque a gente estava muito em dúvida se a gente ia seguir com a empresa, se a gente realmente se profissionalizar, abrir uma empresa mesmo, largar os nossos empregos. A gente tinha muita dúvida, né? Eu sempre fui uma pessoa cheia das dúvidas, né? E pra quem viu o episódio 00, percebeu lá, porque eu vim pra fazer medicina, fui pra enfermagem, metalurgias, matemática, contábeis, até eu me achar na fotografia. Exato. Então eu dei muitas voltas. Aconteceu nesse curso que a gente, pela nossa insatisfação, né, nos nossos empregos, a gente colocar o nosso emprego em oração. E a gente já tinha iniciado na fotografia, assim, de uma forma bem amadora mesmo, fotografando só amigos e pessoas muito próximas. E a gente via uma oportunidade de negócio. E naquela época, lá 9 anos atrás, né, amor, a gente tinha até um pouco acesso à informação sobre fotografia. Era mais difícil comprar equipamento, era mais difícil para fazer um curso. Então a gente já tinha um pouco dessa base pelos cursos que a gente já tinha feito. E a gente viu uma oportunidade de negócio e começamos a orar por isso. Exato. E nesse intuito de oração, a gente sentiu, né, que era uma resposta de oração
o fato da gente entender que aquilo que a gente teria para comer e o que vestir, Deus iria garantir. A gente estipulou uma data limite para a gente tomar uma decisão, né, de qual rumo a nossa vida iria tomar. E o que aconteceu? Na data em que a gente estipulou de limite, né, a lição foi a provisão do Senhor. E a gente ficou assim, caraca, o que comer e o que vestir a gente tá garantido. E pra gente aquilo ali a gente tomou por base e a gente entendeu assim, como uma resposta de oração, né? É isso que a gente vai fazer. Vamos largar o nosso emprego e tipo assim, começar. vai fundo porque o que comer e o que vestir Deus garante. Mas aí tá um detalhe, né? Porque a gente queria que Deus dirigisse o carro e a gente deixou ele no banco do carona. Porque eu saí do meu emprego, mas Vitor continuou ainda no emprego dele. Eu tinha lá minha férias, meu 13º, né? Tinha lá umas garantias que se tudo desse errado, né? Eu teria ainda alguma coisa, né? Mas nesse caso, depois que a Cláudia saiu... Isso foi... eu saí 6 meses antes do nosso casamento. Isso antes do nosso casamento. Então depois que a Cláudia saiu, eu também decidi sair. Né, poucos meses depois. 3 meses antes do nosso casamento. E nesse momento a gente praticamente começou o casamento sem depender dos nossos antigos empregos, dependendo somente dessa empresa de fotografia iniciante ainda, né, que a gente não tinha muitos clientes, não tinha ainda muitas pessoas que conheciam a gente basicamente atingia ali pessoas próximas e as pessoas que conheciam essas pessoas próximas, né, a gente começou já dependendo totalmente da fotografia, né? Então a gente entendeu que desde então é Deus que tem sustentado a gente a partir daquela promessa que ele fez de que o que comer e o que vestir ele estaria garantido. E desde então ele tem garantido. E desde então, exatamente. A gente prova da provisão do Senhor a todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias. Eu lembro que no início a gente ficava assim, não sei se você lembra desses perrengues. Esse mês sobrou dinheiro. Nossa, vai acontecer alguma coisa. E era desse jeito, sobrava dinheiro. O carro dava problema. O gás acabava. Alguma coisa do tipo assim. Era uma coisa muito legal. Mas uma coisa também que a gente aprendeu foi sobre o contentamento, né? A gente estar contente, né? Apesar de tudo que acontece, né? E a fotografia, embora hoje ela seja a nossa profissão, nós somos profissionais de fotografia, ainda tem um pouco de amadorismo, né? Porque nada funciona sem o amor. E o amadorismo vem mesmo da palavra amar. E nessa nossa vida louca de fotógrafo, se a gente não tiver amor, precisamos amar demais ela não vai pra frente, exatamente. Porque a gente começou na fotografia para ser fotógrafos. Só que a grande realidade é que a gente não é fotógrafo. A gente é fotógrafo, administrador, marqueteiro, publicitário, blogueiro, contador, né? Contador, essa parte eu dispenso. Então, é muita coisa para gerenciar, né? E às vezes a gente não tem só um chefe, né? A gente às vezes tem muitos. Não, nós temos inúmeros chefes, porque a gente entende que o nosso chefe hoje é o nosso cliente, né? Exatamente. E assim, aqui na empresa a gente faz um pouquinho de tudo, né? A gente tem pessoas que ajudam, meu pai ajuda na parte administrativa e tal. A gente está tentando agora terceirizar algumas partes de edição para ajudar no fluxo assim, do trabalho, mas assim, em geral, somos nós dois que trabalhamos, né? Já há 9 anos. Sim. E chegamos até aqui, graças a Deus, assim, com um currículo assim, de muitos trabalhos, né, até chegar a esse ponto em que a gente está tentando fazer um resumo disso tudo e tal, e tentar trazer aquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos, né, daquilo que funciona, aquilo que não funciona, né. E voltando lá no iniciozinho, né, lá no início de quando a gente começou e tal, e é legal que a gente começou o casamento dependendo só de fotografia, né. Isso. Então assim, eu fico pensando como todas as nossas contas, todas, desde então, foram pagas pela fotografia. É isso aí. Por isso a gente valoriza demais essa profissão que nos deu tudo, né? Tudo que a gente tem vem disso. É tudo que porque a gente começou na fotografia junto com o nosso casamento, então a gente começou sem nada. Então tudo que a gente conquistou hoje
foi com nosso a sofá. fotografia. Exatamente. Nosso hack, gente, nosso hack da nossa casa era uma gaveta virada assim. Que em 2013 teve uma enchente e antes do nosso casamento, os móveis que tinha, tipo, acabaram todos na enchente sobre uma gaveta do hack. Aí eu virei ela de cabeça pra baixo, colocamos a televisão em cima e esse era o nosso hack. Quando chegou o hack em casa, foi quase um evento, né? Eu dou o exemplo do sofá, porque é muito emblemático pra mim. Porque quando a gente casou, a gente não tinha muita coisa, né? Eu falo do hack, enfim, a gente não tinha muitas das coisas que a gente tem hoje, mas naquele momento a gente não tinha o sofá da sala. A gente respeita o nosso sofá. A gente tinha um sofá assim, gente. Era o colchão de solteiro, né? Que a gente colocava na sala com alguns travesseiros e tal, e era o nosso sofá. Né? Uma gracinha, E a conceito. gente demorou um ano e meio. Não, Pelo menos. Um ano e meio, pelo menos, pra gente conseguir realmente comprar o nosso sofá do jeito que a gente iria, reclinável, que puxa, que vira, enfim. E, cara, isso veio da fotografia. Sabe? Tudo que a gente conquistou desde então. Não que a gente sejamos ricos ou coisa do tipo. Não, a gente tem uma vida confortável. Mas a gente é contente, né? a gente é contente. Exato, a gente é contente desde o início, de quando a gente estava conquistando aquelas pequenas coisas, até agora em que a gente conseguiu conquistar mais coisas. E tenho certeza que para o futuro também, né? Porque a gente ama o que a gente faz e a gente pretende seguir ainda, né? Eu fico falando com o Vitor que tudo que aconteceu na nossa vida sempre tem a mão de Deus, assim. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa e às vezes Vitor fica me zoando porque eu sou de ler tudo, né? Gosto muito de ler e às vezes eu acredito muito nisso do que a gente, tipo assim, que o que a gente pensa, né, torna em ação, né, torna em sentimento e aquilo vai motivar a gente a buscar. E eu lembro que a gente sempre foi isso, não, eu quero isso. E nossa mente ficava focado, não, a gente vai conseguir isso. E quando a gente conseguia, parece que as coisas conspiravam. E a gente... Aí tem uma frase muito clichê que o pessoal fala muito, que é aquela assim, não foi sorte. Foi Deus. Mas a gente pode adaptar para nossa realidade, que eu acho que não foi sorte. Foi Deus e muito trabalho duro, né, meu bem? A gente trabalhou pra caramba. São 9 anos, gente. 9 anos. E ainda tem essa parte, né, da dificuldade do início, porque hoje a gente tem muito acesso à informação, a cursos de fotografia, cursos de iluminação, curso de direção de casal, congressos. Lá no início, né, só tinha um congresso em São Paulo, né, tinha, vez ou outra, alguns cursos que vinham... Um outro curso online e tal, mas a gente, por exemplo, quando a gente começou, não tinha o Instagram. É isso aí. A gente não tinha o Instagram. A gente não tinha o WhatsApp. Não tinha esse tanto de informação gratuita que a gente tem, por exemplo, no YouTube. Então, hoje, né, a gente tem acesso muito fácil a esse tipo de coisa, né? Preciso dar créditos ao Gui da Carol, né? Ele era fotógrafo de casamentos de BH na época e, gente, a gente encheu muito o saco dele. muito, verdade. Muito, porque a gente ficava... Inclusive, né, a gente ia lá quase todo ano pra meio que ter uma consultoria com ele. Pra gente aprender desse mundo de casamento, porque quando a gente começou a fotografar, também é importante, dentro da história que a gente está falando, que a fotografia de casamento não era o nosso intuito original. Isso aí. Né? A nossa ideia era a gente trabalhar com fotografia gestantes, famílias, infantil, aniversários, né? Pequenos eventos e tal. Eu lembro do primeiro aniversário que a gente fez. Meu Deus, como foi complicado. Foi, gente. A gente não tinha a lente que a gente precisava, a gente não tinha o flash que a gente precisava, enfim. E a nossa ideia era a gente começar, a gente trabalhar com essa parte de famílias e tal, até que a gente fez o nosso primeiro casamento, né, que foi um casamento em que a gente fotografou um amigo nosso da igreja, né, e esse casamento foi muito emblemático para mim, porque eu lembro do sentimento que eu tava do tipo, caramba, eu não posso errar, eu não tenho direito de errar aqui, eu tenho que fotografar e eu não posso errar. Então, assim, sabe aquela coisa de fotografar e olhar o tempo todo? Eu ficava assim, fotografando e olhando. Né? Inseguro, tipo, deu certo, a luz ficou legal, o flash bateu bacana, não desfocou e tal. E a tecnologia da câmera era diferente também, né? A gente começou com uma D90, era um trator, mas não vou falar de nada técnico aqui, mas comparado aos equipamentos que a gente tem hoje, né? Nossa, hoje é muito mais compara. Com certeza. Então, assim, depois desse casamento,
A gente fotografou mais 3 naquele ano, né, de 2013. Então, em 2013 a gente fez 4 casamentos, que já foi uma escola, já foi um aprendizado. Mas depois do nosso casamento é que a gente se atentou para essa área. A chave virou. A chave virou. Depois do nosso casamento a chave virou, porque a gente começou a olhar isso, a gente entendeu que é um mundo bacana. E você fotografar um casamento, né? Você passando pela experiência de ser fotografado como noiva e noivo, muda muito, né? Eu sempre, quando eu vou pro making off, eu sempre falo isso com as noivas. Nossa, eu lembro do sentimento que eu tinha dentro do carro, né? E eu começo a ver a noiva ali no making off, a cerimônia. Às vezes a gente sente um pouco, né? Tem cerimônias que a gente chora, tem cerimônia que a gente arrepia. A gente chora muito. É muito legal, né? Porque eu também acredito que é impossível a gente fotografar um casamento com verdade sem a gente estar participando dele, né? Se a gente está ali envolvido com os noivos. Eu tenho uma preocupação desde o primeiro, assim, que é não perder essa capacidade de se emocionar com o casamento. Sim. O último casamento me emocionou muito. Não sei se você lembra, teve o lava-pés, que é um momento em que os noivos eu me honraram os pais lavando os pés deles durante a cerimônia. Aquilo foi tão lindo, tão emocionante, todo mundo chorando. E, cara, eu me emocionei muito, 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 muito. E é interessante, assim, caramba, vamos fazer 250 casamentos. E é sempre a mesma história, entre aspas, né? Os noivos estão ali, 2 famílias se juntando e tal. Teoricamente teria uma receita de bolo, né? Teoricamente existe uma receita de bolo, mas a gente entende que não existe, porque cada casal é diferente, cada história é diferente. E o fato de ainda assim a gente se emocionar me motiva a continuar. E eu acho que a gente só tem esse sentimento porque a gente viveu como noivos. Exato, exatamente. A gente tem esse sentimento porque a gente passou por isso, né? Lá em 2014, a gente sempre fala isso um pouquinho para os noivos, né? Que a partir da nossa experiência a gente passou a entender aquilo que o noivo quer de um fotógrafo num casamento. É isso aí. Então a gente tenta olhar pela perspectiva do noivo e da noiva, o que eles querem na questão da fotografia. Na semana antes do casamento, a gente manda para os noivos, o que você acha que vai ser mais importante? Aí às vezes a noiva vai e manda alguma coisa, eu acho que isso, eu acho que é o beijo, mas aí às vezes a gente está no making off e a gente já sente aquele murmurinho assim, o fulano de tal vai chorar, o fulano de tal tá emocionado, o pai da noiva, nossa, ontem encontrei ele na rua e tava chorando. Então ali a gente já começa a sentir mais ou menos como que vai ser, né? E às vezes a gente tá lá fotografando, a gente vê assim, aí já fica... Opa, tem alguém chorando. Né? E é bem gostoso, assim. Fotografia é uma futura saudade, então por mais que as noivas invistam em decoração diferente, em flores, no vestido, na maquiagem. Se ela não tiver uma boa fotografia para recordar desse momento, né, tudo aquilo vai ter sido em vão. É verdade. A memória, ela acessa essa recordação até um certo ponto, né? Isso. E a fotografia, ela ajuda a nossa memória a resgatar aquilo. E a fotografia, ela tem essa capacidade de trazer a memória, né? Às vezes a gente faz fotos de um abraço ou dos dois conversando com alguém e passam-se anos e eles lembram que, nossa, aquele momento fulano estava falando disso. Eu estava pensando tal coisa, eu estava falando isso. É isso aí. É muito interessante. Eu estava sentindo tal coisa, né? Mas assim, voltando à nossa história, assim, lá do iniciozinho, depois que a gente casou, a gente, né, realmente deu esse pontapé e formalizou a vontade de fotografar casamento. Só que até então a gente não tinha portfólio. Então, assim, a gente valoriza demais esses primeiros casais, porque eles contrataram a gente, contrataram inclusive álbuns, sem ver nada, sem ver fotografia de casamento. Na base da confiança. Na base da confiança. Antes disso, a gente não tinha o que mostrar. Né? Porque a gente fotografava gestantes, crianças, a gente mostrava fotos de gestante e crianças e confiavam que a gente ia realmente fotografar um casamento. Então, assim, o nosso início foi assim, foi aos pouquinhos, sabe? Casamento a casamento, identificando um portfólio, identificando uma coisa, terceirizando a parte de aulas que a gente não entendia ainda, a gente foi entender depois. E assim foi, né? O primeiro ano foi nessa
nessa caminhada bem devagarzinha. É aquela coisa, né? A gente sempre ora para que o Senhor traga os clientes certos pra gente, né? E graças a Deus, olha quantas histórias a gente já fotografou. E quantas pessoas passaram pelas nossas vidas, cada uma a gente lembra de algum detalhe. Exato, não só o cliente certo pra gente, mas como a gente, nós sermos o fotógrafo certo para aquele casal, para aquela gestante. Porque é importante também a gente alinhar expectativas nesse sentido também. Exatamente. Né? Às vezes o nosso trabalho não se encaixa com um determinado tipo de perfil, às vezes a pessoa quer uma edição diferente, uma pegada diferente. Então, assim, é importante também isso. A gente quer sempre que as pessoas estejam totalmente satisfeitas com aquilo que a gente entregou, porque a expectativa dela estava alinhada com aquilo que a gente entrega. Né? E nessa linha, tipo, a gente é extremamente feliz porque nessa área que a gente escolheu, porque até então a gente não teve nenhum problema, né? Tipo assim, graças a Deus, de todos os clientes que passaram pela nossa história, né? Todos que a gente encontra na rua são elogios, né? A gente consegue conversar com todo mundo. Exatamente. E isso é muito gratificante, porque é isso que é a nossa realização, né? Da gente poder estar entregando um trabalho com excelência. Enfim, a gente se sente valorizado, né? Se sente satisfeito porque a gente fez um trabalho com excelência, nos entregamos ao máximo aquele trabalho, ao ponto de a gente encontrar qualquer cliente na rua e ele está satisfeito, né, com o que recebeu, né? A gente valorizar a questão da gente ter feito parte da história dele. E quando o cliente ele compra a nossa empresa, né, compra a nossa fotografia, ele compra também todo o nosso suor, né, tudo que a gente se dá. O nosso empenho, né? Exatamente, né, porque a gente deixa nossa família, né, para estar fotografando as outras famílias, né, a gente deixa nossa filha em casa para estar fotografando outros filhos, né. É muito legal porque cada um entende, né, a nossa rotina, como que é o nosso dia a dia, né? Valoriza isso e a nossa excelência, né? Não é o preço do nosso trabalho, né? É o preço da excelência que a gente está entregando para o nosso cliente. Né? É o valor, exatamente. Né? Preço é o que a pessoa vai pagar se ela não contratar a gente, né? Até o fato da gente estar se esforçando para fazer um vídeo, colocar nossa cara, a gente se expor, para a gente poder falar um pouquinho mais da gente, para a gente tentar facilitar a informação para cada um que contrata a gente, né? Que é o intuito desse vídeo que a gente está fazendo, dos próximos que virão, né? E eu queria já caminhar para o final. Né? Isso, já ficou um pouquinho longo, né? Nossa história é grande pra caramba, né? São 9 anos, gente. 9 anos é muita coisa. E eu tenho certeza que ficou faltando a gente falar muitas coisas. Ah, não, com certeza. A gente veio evoluindo desde então, né? E a evolução ela foi gradativa, ano após ano. Cada trabalho acaba trazendo uma experiência nova, uma coisa que às vezes a gente sentiu dificuldade em um, já começa a corrigir no próximo. Sim. E assim a gente vai. E assim até hoje, inclusive, né? Está aprendendo, a gente está buscando melhorar. Isso nunca vai parar, né? Essa busca pela excelência, como ela falou. Exatamente. E eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, conhecido um pouquinho mais da nossa história, né? Aproveitando, nos siga aí nas redes sociais, que é @ClaudiaVictorFotografias. Exatamente. Se inscreva no nosso canal, tá? Aqui do YouTube, que é importantíssimo para a gente, para o YouTube mostrar esse vídeo e impulsionar mais o nosso conteúdo dentro da plataforma. Se tiver alguma ideia, alguma dica, pode colocar aqui nos comentários, não só no Instagram. Mas é isso, gente. Obrigada a você que assistiu até o final. Obrigado. E eu acho que o próximo bate-papo vai ser alguma dica legal, né, amor? Pode Exatamente. Ser sobre externa, né? Pode ser. Acho Vamos que pensar em um tema legal sobre externa. Eu acho que externa é um tema que muita gente tem dúvida, né? Todo ensaio, os casais sempre falam assim, a gente não é modelo, nunca fizemos isso. É legal a gente tentar falar uma coisa sobre isso, assim. Acho que vai ser legal. Show de bola. E a gente vai tentar colocar aqui os vídeos semanalmente, não é, amor? É isso aí. E com mais informações. E, show de bola, mais uma vez, acabamos sem nenhum BO. Sem nenhum BO, que maravilha! Briga ao vivo. Mas é isso, gente. Se inscreva no canal, segue a gente aí, mandem mensagem no Instagram e até a próxima. Um abração. Até a próxima.